No século XVII, os piratas estavam em sua melhor fase, que era a época de ouro da pirataria. Nesse período, atividades ilícitas e de moral questionável estavam em alta, e isso durou por muito tempo, até que no século XVIII terminou. Apesar de curto, esse período foi o suficiente para colocar os piratas no imaginário popular. Hoje em dia vemos eles em livros, séries, filmes e em todo tipo de mídia. E com tantas obras de ficção difundindo suas verdades, fica difícil separar aquilo que é real daquilo que é ficção. E esse é o caso da lendária cidade de Port Royal, que esteve nos filmes do Piratas do Caribe. Muita gente pensa que essa cidade foi inventada para o filme, mas ela foi uma ilha real e extremamente importante para os piratas da época. E sua história é de certa forma trágica. E por isso nesse vídeo eu vou te contar a história da ascensão e queda de Port Royal. Eu sou LR Arcano e antes de tudo eu já te peço para você deixar aí seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Esse ano, de 2024, eu lancei O Chamado das Profundezas, que é um livro de fantasia histórica que se passa nessa época e que tem como um dos locais principais a cidade de Port Royal. Então se você gosta do tema, te sugiro dar uma olhadinha lá no primeiro link da descrição para conhecer a obra, beleza? Então vamos pro vídeo. Port Royal foi uma cidade jamaicana muito importante, localizada entre uma rota comercial estratégica entre a Espanha e o Panamá. Ela era originalmente uma cidade que pertencia à Espanha, mas em 1655 ela foi tomada pelos ingleses. Mas com o tempo, os ingleses deixaram de suprir as necessidades básicas da cidade em questão de dinheiro e policiamento. Eles não enviavam mais recursos suficientes para proteger a cidade de invasores. Então a Jamaica teve que bolar a sua estratégia para defender a cidade. Eles pensaram e fizeram um acordo com os piratas locais. E foi assim que surgiu uma parceria muito improvável entre a cidade de Port Royal e os piratas que atuavam no local. E essa parceria era uma via de mão dupla. Enquanto os piratas formavam uma ótima defesa para a cidade, impedindo que ela seja constantemente atacada, os piratas também achavam que o lugar era ideal para suas atividades. Lá eles tinham um porto seguro, eles tinham acesso às rotas comerciais, como eu já mencionei anteriormente, que eram muito importantes, e de lá eles conseguiam comandar e enviar navios para saquear com muito mais agilidade. Isso em alguns anos a cidade já recebeu uma péssima reputação de Sodoma do Novo Mundo, porque apesar de bastante rica, ela era habitada principalmente de piratas, corsários, promotores de jogos de azar e por todo tipo de pessoa que a população em geral considerava escória. E sendo composta por esse tipo de população, Port Royal se tornou rapidamente um local bastante buscado pelos marujos da época, sendo lá, como eu disse anteriormente, um porto seguro para os piratas, onde não seriam condenados por suas atividades. E assim Port Royal foi se desenvolvendo e se tornando uma das colônias inglesas mais prósperas desse tempo. Em 1689, estima-se que mais de 25% da população de Port Royal era composta por piratas e corsários. Porém, toda essa bonança e vida boa chegou num fim rápido e repentino. No dia 7 de julho de 1692, uma sequência de terremotos atingiu a cidade, seguido por um tsunami que devastou e engoliu o restante da cidade que ainda estava de pé. Mas vale dizer que Port Royal não tinha sido construída sobre uma fundação sólida. O terreno da ilha era bastante arenoso, feito praticamente 100% de terra e areia. E isso fez com que o impacto dos sismos, dos terremotos, e da tsunami fosse ainda mais devastador. E a tsunami, assim que atingiu, levou consigo toda aquela areia para o fundo do mar. Fez com que todas as construções desabassem e levou consigo boa parte da população. Na época, muitos diziam que esse foi um castigo divino, por causa de toda a criminalidade, libertinagem e falta de moral dessa cidade jamaicana. Mas, catástrofe ou não,
Estima-se de que cerca de 2/3 da população de Port Royal morreu nesse acidente. Eventualmente, a cidade voltou a ser dominada pela Inglaterra e lá deixou de ser um porto pirata para ser um local onde eles condenavam e enforcavam os piratas. Hoje em dia, Port Royal é considerado um patrimônio cultural da Unesco e boa parte da cidade, se não dizer a maioria, ainda está submersa. Não intacta, mas ainda é possível você visitar o sítio arqueológico e ver as antigas construções de Port Royal lá na Jamaica. E, infelizmente, o que sobrou na superfície não é nem de longe tão próspera e rica quanto um dia já fora. Mas me fala, o que você acha? Foi um terrível acaso da natureza ou realmente uma punição divina? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Dito isso, vamos encerrar dizendo que a época dourada da pirataria vai ser um tema que eu vou abordar bastante aqui no canal, até porque é um tema que eu estudo bastante para poder escrever os meus livros. E se você, assim como eu, gosta do tema de pirataria, te convido novamente a conhecer o meu livro, O Chamado das Profundezas. Ele é um livro de fantasia histórica que se passa em 1690 e que já está disponível em versão física e digital. Na Amazon a gente já tem até no Kindle Unlimited. Beleza? Vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele amigo que você tem certeza que vai gostar. Se inscreva no canal se você quer ver mais conteúdo desse tipo e te vejo na próxima aventura. Tchau, tchau.